Recentemente, o Felipe Massa foi ao Flow Podcast e comentou uma situação que poderia ter mudado a vida dele por completo na Fórmula 1. Ele falou assim, não, pra mim é o Schumacher. O Hamilton, pra mim, não tem o mesmo número de títulos igual o Schumacher, porque em 2008, né, a gente descobriu em 2008, é a gente que ele fala, é ele, que era o dono da categoria, e o presidente da FIA. Os dois caras que comandam tudo, né? A gente descobriu em 2008 e resolvemos ficar quieto para não sujar o nome da Fórmula 1. Eu estou falando do Singapura Gate, escândalo muito complexo de entender e que eu já tinha até gravado 2 vídeos sobre isso lá no F1. Mas para entender como aquilo saiu de apenas uma manipulação de resultado para um completo absurdo em 2023, vamos entender o que aconteceu naquele dia em 2008. O título perdido pelo Felipe Massa em 2008 está muito atrelado à batida de Nelsinho Piquet em Singapura. E eu nem preciso dizer o motivo, o próprio Massa acredita que aquela corrida deveria ter sido anulada por conta daquele incidente. Só que é uma corrida que teve um resultado diferente. Então é tipo assim, o juiz roubou no jogo e teve um resultado diferente. Então, na minha opinião, aquela corrida deveria ter sido cancelada, o resultado da corrida. Isso acontecendo, eu também iria ser campeão, né? Mas, e se eu te contar que eu também colocaria a perda na conta da Ferrari por conta de uma mangueira? Sim, é essa a história de hoje. Olá, bem-vindo a mais um F1 História. No episódio de hoje, eu vou te contar o dia em que a Ferrari apertou um botão sem querer. Vamos ao contexto. Felipe Massa chegava em Singapura voando. Com um pontinho apenas atrás de Hamilton na tabela de pilotos, o brasileiro anotou a pole position na primeira corrida noturna dos tempos modernos da Fórmula 1. E é bom lembrar que naquela época, o sistema de pontuação era diferente do atual. Em 2008, apenas os 8 primeiros pontuavam, e a regra era bem diferente. Eu vou deixar uma foto na tela que explica bem como que funcionava a pontuação da época. Pois bem, pole position, um carro bem encaixado, mas tinha Lewis Hamilton logo em segundo. Se a corrida acabasse na largada, Massa seria líder do campeonato por apenas um ponto de vantagem. E guarde essa informação. Tudo ia bem. Massa abriu 3 segundos de vantagem em relação a Hamilton. A Ferrari vencia facilmente, a menos que algo muito fora do normal viesse a acontecer. E aconteceu. Eis que na 13ª volta, Nelsinho Piquet bateu no maior escândalo da história de match fixing da Fórmula 1. O final já sabemos, mas ainda naquele momento o safety car foi chamado e todo mundo foi reabastecer quando abriram os boxes. Na época, os boxes se fechavam naquela situação específica, e quando abriu de novo, todo mundo foi para os boxes. E a fim de realizar uma parada dupla, a Ferrari chamou Massa, e enquanto reabastecia, um funcionário da Ferrari chamado Federico Ugosoni apertou o botão verde daquela luzinha indicando Go para que Massa voltasse para a pista, porém o botão foi acionado antes do carro ser realmente liberado e da mangueira de reabastecimento ter sido solta do carro. E uma curiosidade, naquele ano específico, a Ferrari resolveu não usar o Lollipop Man, aquele cara que fica com uma espécie de pirulito na frente do carro, cuja função é só levantar ou abaixar o pirulito quando a situação estiver ok ou não. Do tipo, ele só levanta quando o carro tem que sair. E sim, Massa arrancou e levou com ele a mangueira, só não levou um mecânico porque soltou o cabo antes de que o Massa arrancasse. E aí Massa, que era líder, caiu para o fundão do grid, o último lugar praticamente. O brasileiro até tentou se recuperar, mas sem sucesso, terminou em 13º, enquanto Hamilton, que estava em segundo antes do caos, terminou em 3º colocado, pontuando 6 pontos, e aumentando a vantagem inicial que era de 1 para 7. E lembra que pedi para que você guardasse aquela informação do ponto? Pois bem, Massa terminou o campeonato justamente a 1 ponto de desvantagem a Hamilton na tabela. Em outras palavras, se ele marcasse pelo menos 2 pontinhos naquela corrida de Singapura, ele poderia ter sido campeão mundial. E aquele pontinho que ficou faltando foi perdido justamente na situação mais anormal do campeonato, Singapura. Graças à batida de Nelsinho, também é verdade? Pois bem, e mesmo depois da descoberta ter sido feita apenas 1 ano depois da batida, o assunto ainda rende 15 anos após aquele incidente.
Isso porque Bernie Ecclestone, ex-chefão da Fórmula 1 e que mandava na categoria na época, comentou recentemente que ele sabia do esquema ainda em 2008, mas não poderia falar nada na época, porque, de acordo com as palavras dele, isso poderia sujar o nome da categoria. Desse jeito, ele só quis mexer na treta toda em 2009, quando não dava mais para mexer nos resultados das corridas. E se você tá tão revoltado quanto eu ao saber disso só agora, veja só o que o Felipe Massa, o principal afetado dessa história, disse no Flow. É uma tristeza muito grande, né? Porque 2008 foi o ano que eu disputei o título, o piloto que mais venci naquele ano, tinha um ano espetacular. Aconteceu o que aconteceu na corrida de Singapura, para quem não sabe. Eu estava liderando a corrida, larguei na pole position, estava liderando a corrida. E aconteceu um safety car, né? Naquela época, quando acontecia um safety car, todos os pilotos se juntavam, né? Igual que é o safety car, e ninguém podia parar no box até dar bandeira verde para todo mundo entrar no box. E tinha que reabastecer. Entrou todos os carros no box. Uma volta antes da batida do Nelsinho, o Alonso parou em último, encheu o tanque e ficou esperando. O Nelsinho bateu por querer. E aí todos os pilotos que entraram no box, o Alonso foi para primeiro, mudou o resultado da corrida inteira. E aquela corrida, a hora que todos os carros pararam no box, logicamente, a chance de um mecânico errar é maior numa situação dessa do que numa situação normal. O meu mecânico apertou o farol verde antes do tempo, eu saí com a mangueira. De primeiro tive que parar no final do grid, fui para último e tal, e não pontuei nessa corrida. E aí, acabou o campeonato. Ganhei a última corrida em Interlagos, disputando o título, perdi na última curva, como todo mundo sabe e tal. E aí, o ano seguinte, o Nelsinho veio e falou que tinha batido por querer, a corrida entrou, puseram o Briatore para fora e tal. Só que o correto era cancelar o resultado da corrida, porque foi uma corrida que foi roubado o resultado. Com certeza. Só que aí a gente unanimidade isso, né? Advogado, naquela época, a Ferrari foi atrás do advogado e tinha uma lei que dizia que quando passava, mudava o ano, o resultado não tinha como mudar. Isso os advogados falando. E eu acreditei, confiei e tal, beleza, paciência, pena. Muito triste, porque no final é uma injustiça pelo resultado. Você sabe que aconteceu uma sacanagem, né? E aí passou o tempo, tal, beleza, pô. 15 anos depois, o Bernie Ecclestone, né, que hoje não é mais dono da Fórmula 1, faz uma entrevista e a pergunta era: você acha o Hamilton e o Schumacher, que são os dois maiores campeões da Fórmula 1? Ele falou assim: não, para mim é o Schumacher. O Hamilton, para mim, não tem o mesmo número de títulos igual o Schumacher, porque em 2008, né, a gente descobriu em 2008, é a gente que ele fala, é ele, que era o dono da categoria, e o presidente da FIA. Os dois caras que comandam tudo, né? A gente descobriu em 2008 e resolvemos ficar quieto para não sujar o nome da Fórmula 1 até mudar o ano. E aí, quando mudou o ano, de repente descobriram no meio de 2009. Então, a gente descobriu em 2008 e ficamos quietos para não sujar o nome da Fórmula 1. Então, para mim, aquele título é do Felipe Massa e não... Então... E aqui um disclaimer. Tanto Massa quanto Hamilton, ambos têm zero culpa nessa história. Ambos cometeram erros na temporada, mas tiveram seus destinos influenciados por terceiros. É aquilo, se nada daquilo tivesse ocorrido, desde a batida de Nelsinho até o erro da Ferrari, Massa, que tinha nada a ver com a Renault, poderia ser campeão, com o cancelamento da corrida, no final das contas. Mas isso iria afetar o Hamilton, que também não tem nada a ver com a história. Ele foi campeão, mas a culpa não foi dele que o Nelsinho bateu. O fato é, Felipe Massa, mesmo com tudo aquilo, ainda chegou na última corrida podendo ser campeão. E foi, mesmo que por alguns segundos. E isso vale. Depois de saber de tudo isso, não é errado considerar o piloto como um campeão mundial legítimo. Também. E é isso aí, amigos. Esse foi o mais um F1 Histórias. Esse aqui teve uma edição um pouco diferente dos demais, mas eu espero que você tenha gostado. Mas e aí, qual que é a sua opinião sobre isso tudo? Comenta aqui embaixo o que você pensa dessa história. E se você gostou desse vídeo, clica no like e se inscreve no canal para ficar sempre de olho nos vídeos do F1. Para sempre ver vídeos de Fórmula 1 aqui do F1. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Fique bem eu também e até uma próxima.